A parábola que eu vou ler hoje é a parábola do rico e de Lázaro. Jesus falou aos seus discípulos: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava ficar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofreu muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembra que você recebeu na vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um abismo entre nós e vós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Peço que mande até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que eles vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimentos. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os profetas, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas pai Abraão respondeu: Se eles não o escutam, não seguem nem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo em alguém que ressuscite. Quem pensa essa parábola, né? Olha só, nessa parábola mostra 2 vidas diversas. A vida do rico e a do pobre Lázaro, que ficava em frente à casa do rico, esperando receber alguma migalha para saciar sua fome. Mas isso nunca acontecia. E ele se contentava com os cães, lambendo as suas feridas. Então, o tempo passou e morre Lázaro, e é levado pelos espíritos socorristas para o seio de Abraão. Logo depois, morre também o rico, e ele se encontra no Hades. E aí passa por muitas dores e muitos sofrimentos, porque Jesus disse: aquele que não fizer a vontade de meu Pai, aí vai ter muita dor e muito ranger de dentes. Mas mesmo com todo o sofrimento que o rico estava passando, ele vê de longe Abraão, e ao lado de Abraão, ele vê Lázaro. Então ele pede: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e venha refrescar minha língua, pois estou aqui nesse fogo, em tormentos. Então Abraão fala: Filho, lembra-te de sua vida farta na terra. E Lázaro só teve dor. Então é natural que agora passes por algumas dificuldades. E Lázaro goze da tranquilidade. E além disso, filho, há um abismo entre nós e vós, que aqueles que estão aqui não passam para aí e os que estão aí não podem passar para cá.
Então o rico pediu a Abraão: Senhor, na casa de meu pai ainda deixei 5 irmãos. Permita então que um dos mortos vá ter com eles para alertá-los, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento que eu me encontro. E Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não seguem nem Moisés nem os profetas, sequer eles vão ouvir um dos mortos. E sem falar, meus irmãos, que para ter comunicação entre os mortos, necessário é que haja um médium para poder transmitir o recado dos mortos para os vivos. E também ali não havia, né? Tinha só os 5 irmãos, todos se regalavam na vida, farta, né? Na vida obsoleta, na vida tranquila, só preocupado com bens e coisas materiais. Então eles não estavam nem aí. E jamais eles iam ouvir mesmo os mortos. A gente nunca ouviu falar que alguém ouviu os mortos e mudou de vida, né? Ninguém dá ouvido para quem já morreu. Acha assim, isso é assombração, isso é coisa do outro mundo, quer saber disso. E não dá atenção mesmo. Já que citei um pouco Moisés, vou falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi um fenômeno mediúnico, um fenômeno de efeito físico. Ele veio direto de Deus. Ele foi enviado para Moisés para auxiliar, para que Moisés pudesse conduzir aquele povo, pois no meio daquela multidão existiam muitas pessoas embrutecidas. E a regra de conduta moral que Deus entregou a Moisés era para que ele impusesse àqueles homens para que pudessem viver em harmonia uns com os outros. Até nos dias de hoje, os 10 mandamentos é uma lei de Deus que nós temos que cumprir. E quem segue esta regra é obediente a Deus, é um filho predileto. Então vamos falar sobre os 10 mandamentos. Todos aqui conhecem os 10 mandamentos? Conhecem, né? Que os 10 mandamentos são só 10 mandamentos, mas são bem profundos, né? Então, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É bem interessante, porque a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo, a nós mesmos, muitas vezes a gente não ama nem a nós mesmos. Como a gente vai amar, né, alguém se a gente não ama nós mesmos? E se nós não amamos nem nosso próximo, como nós vamos amar a Deus que não conhecemos? Então nós precisamos primeiro nos conhecer, né, o nosso interior, saber como nós temos que proceder na vida, para depois expandir esse conhecimento, esse amor em torno dos irmãos e em torno de Deus. O segundo mandamento: não falar o nome de Deus em vão. Tem pessoas que qualquer coisa usa o nome de Deus. Ai, meu Deus, como eu estou triste hoje. Ai, meu Deus, por que eu sou desse jeito? Ai, meu Deus, por que fulano tem as coisas que eu não tenho? E é toda hora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pô, o nome de Deus é sagrado, a gente tem que respeitar. A gente tem que louvar o nome de Deus. A gente tem que pôr dentro de nós com todo respeito. Deus é nosso Pai. É o Supremo. É o maior dentre todos, né? Então nós não devemos usar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento: guardar os sábados. Esse guardar os sábados aqui é bem relativo. Esse sábado pode ser um domingo, pode ser um segundo, pode ser um terça, o dia que você tiver folga. Porque nós somos de carne, nós cansamos, nós necessitamos de um dia para repousarmos, para repor as nossas energias que nós gastamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então nós precisamos guardar um dia da semana, seja ele que dia que for, para nós cuidar do nosso corpo, repor as nossas energias que gastamos, né, no nosso trabalho, né, na nossa vida diária. Por quê? Porque o nosso corpo é um veículo que Deus nos deu para que nosso espírito, nós em espírito, pudéssemos progredir. Então é bem importante nós zelarmos pelo nosso corpo. O quarto mandamento: honrar pai e mãe. Isso aqui também é bem forte, gente.
Honrar pai e mãe, ter respeito pelo pai e pela mãe, ter cuidado, ter zelo, principalmente quando nosso pai e nossa mãe já está idoso, já estão necessitando de cuidados, já não pode mais suprir suas necessidades sozinhos. Por quê? É bem justo, né? Porque foram pessoas que se dedicaram à vida da gente. Desde a nossa infância toda, eles se dedicaram à nossa vida, nos criou, se dedicaram. Quando estávamos doentes, velaram a nossa cama, nosso leito, para que a gente pudesse dormir tranquilos. Então é natural os filhos respeitarem e amarem os pais na velhice, né? Porque tem filhos que pegam os pais idosos, jogam numa casa de apoio, numa casa de repouso, para se livrar dele. E muitos jogam para a rua mesmo, para viver em situação de rua. Outros fazem um quartinho no fundo da casa, para jogar a mãe ou o pai lá dentro, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, sem nenhum amor com eles. E muitas vezes tem filhos que aceitam o pai e mãe dentro da própria casa, mas o ignoram, como se não tivesse, como se fosse uma pessoa bem estranha. Não tem amor por ele, não tem zelo por ele. Então, esse amor é uma retribuição que a gente tem que ter com nossos pais, né? São pessoas que deram a vida inteira pela gente, então a gente tem que honrar pai e mãe, sim. O quinto mandamento, não matar. Não matar, gente, por quê? Porque quem nos deu a vida foi nosso Pai maior, foi Deus. E só Ele pode tirar nossa vida. Nossa vida não, né? Nossa existência, que a vida nossa ninguém tira. Nós somos, né? Espíritos que não temos fim, né? Fomos criados, mas não teremos fim. Temos sempre, continua a nossa vida. Nossa vida não tem fim, ela continua. Mas quem pode tirar nós daqui da terra, só Deus. Então, não dá direito a ninguém tirar a vida de ninguém. Né? Então, isso aí é um pecado muito grande. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. No meu entendimento, eu achei que muita gente não ia saber o que era castidade, eu busquei o que é castidade. Castidade é uma virtude, é a virtude moral que busca a integração saudável da sexualidade humana. Não significa apenas repressão ou ausência de desejo. Ela orienta os impulsos sexuais de acordo com o estado de vida de cada indivíduo, protegendo o amor contra o egoísmo e o uso do outro como objeto. O sexo, gente, é muito bom, mas tem que estar de comum acordo entre ambos. Porque senão se torna um abuso, uma violação. Mesmo entre marido e mulher. Se o marido quer praticar o sexo e a mulher não está afim, é um direito que ela tem. E se o marido insistir e forçá-la a ter ato sexual com ele, ele está violando o direito da mulher. Ele está pecando contra a castidade. O sétimo mandamento, não roubar. Não roubar, não pegar as coisas dos outros, né, gente, que não lhe pertence. Não é seu, para que pegar? E o que você pega de alguém vai fazer falta para aquele alguém. Não é certo, né, pegarmos as coisas que não é da gente. Oitavo mandamento, não deixe também de ser muito importante. Não levantar falso testemunho. Muitas vezes, gente, uma palavra errada da gente causa um rebuliço danado na vida de outro. E às vezes a gente levanta falso uma pessoa, ela repercute tão mal na vida da pessoa, prejudica aquela pessoa. Então, vamos evitar falar demais, né? Evitar de conversinha paralelas, né? Conversa que vai prejudicar outra pessoa. Isso não é bom, né? Para ninguém. Nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo ou o homem da próxima. Isso aí também, a gente acha que não tem mais isso hoje, mas tem sim. Tem pessoas, tem mulheres que querem, porque quer aquele homem a todo custo, que é capaz de fazer amizade com a mulher do homem para poder ficar perto dele e fazer o rebuliço na vida dele, fazer o tormento. Como tem homem também que deseja que a mulher ardentemente, que é capaz de fazer amizade com o homem, com o marido dela, para ficar perto dela, importunando a vida dela. Isso existe muito, tá? Não é mentira, não. Existe mesmo. Muita gente que ainda que não tomou o Simancol, que é aquilo que não é dela ou não é dela, e não é desejar uma coisa que não é dela. Para que isso? Não pode. Né? Ela tem que conquistar a parte dela, o dela está guardado. Ela que procura conquistar, né?
E o 10º e último mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Essa aqui entra literalmente a inveja, gente. A inveja é a coisa que Deus condena, minha mãe dizia sempre. Minha filha, a inveja é coisa que Deus condena. E condena mesmo, gente. A inveja é a coisa que faz mal pra gente. Se alguém tem inveja de mim por alguma coisa que eu fiz, eu faço, ou deixei de fazer, isso me prejudica. Isso vai agir diretamente no meu íntimo. Isso é prejudicial para mim. E outra, se você inveja a casa do outro, o carro do outro, faça igual ele fez, trabalhe para conquistar o que ele conquistou. Né? Não é só você querer as coisas do outro. Vai fazer por onde você tem também, o que é seu. E se contente com o que é seu, não queira do outro, não. Então, gente, quem viver esses 10 mandamentos é obediente às leis de Deus. E não fica atrás, esses mandamentos não ficaram para trás, tá, gente? Quem vivenciar esse mandamento pode dizer assim, estou no bom caminho. Eu estou indo em direção a Deus, porque está. Tá? Então, foram os 10 mandamentos que Moisés recebeu para guiar aquele povo que ele estava guiando para a cidade prometida. Se o rico tivesse feito sua parte, amando a Deus e ao próximo, ele não teria permanecido no Hades, naquela condição que ele se encontrava. O rico e o pobre Lázaro representam a humanidade. Essa humanidade, gente, somos nós. Nós que estamos sempre errando. Tá? Sempre errando. Mais errando que acertando. A gente sabe, a gente erra e agora não vou mais errar, não, vou acertar. Daqui a pouco erra de novo. E está sempre errando, e sempre errando. O acerto nosso é o mínimo, tá? A gente erra mais do que acerta. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. O rico que se vestiu de púrpura é símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e se esquece da vida da alma. Eu falo da vida da alma, gente, porque o espírito, quando está encarnado, ele é alma. O espírito, quando está livre do corpo, ele se torna espírito. Volta a ser espírito. Mas quando ele está no corpo, ele é alma, tá? São os que buscam felicidade no comer, no beber e no vestir-se. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas, que vivem unicamente para si. E os orgulhosos, que se encontram nos altares das paixões vis, da vaidade e da soberba. Eles só veem prazeres e luxúria, que matam os sentimentos afetivos do coração, sentimentos afetivos e anulam os dotes do coração. Essa parábola é um ensino alegórico, representando o que se passa no mundo espiritual e afirmando que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa da nossa existência aqui na Terra. A gente vai receber do outro lado aquilo que a gente plantou aqui. Isso é muito importante a gente saber. Não adianta a gente viver de qualquer maneira e achar que vai ser bem recebido, bem acolhido no mundo espiritual, não. Isso é ilusão. Para a gente ter uma recepção boa, a gente tem que fazer por onde? Né? O rico passou toda a sua vida a fartar-se e a desprezar os pobres e também a ignorar Deus. Ele nunca se preocupou em conhecer Deus. Só se preocupava com as coisas da matéria. Mas quando morreu, não pôde continuar a viver como vivia, porque já tinha se fartado com os prazeres da terra. Então, ele não podia se fartar com os prazeres do céu, porque nada fez para conquistar esses prazeres, que são as recompensas que recebemos por viver uma vida voltada ao bem. Agora, ele se encontra sem crédito para conseguir melhor morada. Ele se encontra agora no umbral. Porque o dinheiro do céu são as boas ações que praticamos no nosso dia a dia. Nós só levamos conosco, por outro lado, os nossos sentimentos. Portanto, necessário é que os nossos sentimentos sejam bons. Lázaro, portanto, representa os excluídos da sociedade terrena. Aqueles que às vezes conseguem chegar ao portão
dos grandes templos, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa e ignora. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que muitas vezes não têm o que comer nem o que vestir, mas estão cobertos da púrpura do orgulho. Essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácio, mas tem egoísmo. E a gente conhece muitos pobres assim, né, gente? Minha mãe dizia assim, esse aí não tem nada, mas tem o rei na barriga. Não tem nem onde cair morto, mas acha que é o bichinho da goiaba, né? Minha mãe dizia sempre isso pra gente. E a gente ria, né? Que era criança, a criança só ria dessas coisas. Os pobres que Lázaro serviu de exemplo na parábola, gente, são os que sofrem com resignação, os que desprezam os bens da terra, porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que, pacientes e resignados, não se revoltam, porque creem no futuro, esperam as dádivas de Deus. Eles esperam, oram e sabem que existe um Criador, existe um Pai Supremo que lhe dará o prêmio de suas vigílias e salário em seus feitos morais, uma luz para sua orientação espiritual, que embora pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível. Por isso, é que quando Lázaro morreu, ele foi conduzido a um bom lugar, onde foi auxiliado de acordo com seu merecimento. Portanto, duas personalidades diferentes. Uma que se deliciou com a vida farta e fácil, a outra que só sofreu. Onde uma faltava, nada faltava, e a outra tudo faltava. Agora o cenário é outro. Ambos vão trocar de condições. O mendigo vai para a abundância e o rico é que vai passar a mendigar. Como já começou, né? Pedindo a Abraão que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água para saciar sua sede. Olha só. Pedindo a um mendigo, né? Que estava na terra. Olha só. Ele que começou a mendigar agora. Agora vou falar sobre o ser de Abraão. Mas para falar sobre o ser de Abraão, eu vou falar para vocês sobre Abraão. Abraão foi um patriarca dos hebreus, alta personalidade do Antigo Testamento. Ele era considerado, na época, o pai da humanidade. Sua fé era inabalável, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque, para obedecer às ordens que havia recebido do alto, quer dizer, recebido de Deus. Mas na hora do sacrifício de seu filho, ele ouviu uma voz dizendo: Abraão, tire seu filho e ponha o cordeiro. Então, Deus restituiu seu filho, e assim foi provado sua lealdade e a sua fé ao Pai. Abraão era um crente sincero da imortalidade. Ele via o espaço semeado de espírito e conversava com eles. Vivia uma relação contínua com os espíritos e vivia feliz. Muito feliz. Agora eu vou falar o que é o seio de Abraão. O seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço, do espaço infinito. É o mundo invisível, onde os espíritos, com seus corpos imponderáveis, caminham livres, realizando novas conquistas e fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os eleva em conhecimento e em felicidade. É o mundo da imortalidade e da luz e da verdade, no qual, quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais sabemos amar o nosso Deus e o nosso próximo. Agora eu vou falar o que é o Hades. Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não eram bons aqui na terra. É o verdadeiro inferno, né? O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades,
Um mundo localizado nas entranhas da terra. Então, almas ficavam presas lá e não poderiam sair. Assim como nós estamos presos no nosso corpo e não podemos sair deste mundo. Mas para nós espíritos, o Hades é o umbral. Que na verdade não é um lugar circunscrito, um lugar físico, mas é um lugar que está situado dentro de nós, de acordo com as nossas vibrações e a nossa sintonia. Então tudo está em nossa consciência. Deus não pune ninguém. Essa história de falar que Deus nos pune, eu estou sofrendo que Deus está me punindo, não existe. Primeiro, quem escolhe as nossas provas aqui na Terra somos nós mesmos. Enquanto estamos no plano espiritual, em espírito, nós estamos trabalhando o nosso eu lá para ver as condições que nós poderemos voltar aqui na Terra. E nós escolhemos as provações que vamos passar. Por isso que a gente sofre um bocado. E muitas vezes sofremos não porque a gente escolheu passar por certas provas, porque nós fazemos escolhas erradas aqui na vida e isso repercute em coisas ruins. Nós não somos julgados também no mundo espiritual. Não tem um tribunal para nos julgar também, tá? Nós mesmos é que nos sentimos culpados. Porque temos uma consciência que nos cobra sobre as nossas atitudes. Então nós é quem nos punimos, porque através dessa consciência sabemos que praticamos de bom ou de ruim. Ela nos acusa. E a partir daí é que começamos a ver as nossas falhas e caímos no arrependimento, lamentando cada situação que vivenciamos em nossa existência aqui na Terra. Mas isso, gente, só acontece quando a gente está lá do outro lado. A gente está aqui, a gente não pensa na situação que a gente vai passar, não. A gente não para pensar, para buscar uma vida melhor, para parar de errar tanto e acertar mais, para auxiliar o companheiro que está precisando de auxílio. A gente não para pensar. Aí a gente, na hora que está lá do outro lado, lá no umbral, naquela escuridão, naquele tormento de vida, a gente fica, meu Deus, por que eu não fiz isso? Tanta oportunidade que eu tive de ajudar, não ajudei, tanta coisa que eu tinha que fazer e não fiz. Aí a gente fica lamentando. Mas só vamos sair de lá quando a gente estiver realmente arrependido, realmente estiver pago, até o último centavo, como disse Jesus. Nós sabemos que tudo na vida, gente, é um encadeamento. Tudo. Uma coisa sempre segue outra. O nosso passado reflete no nosso presente. E o nosso presente repercute no nosso futuro. O Lázaro de hoje pode ter sido rico avarento no passado e veio nas condições que veio para resgatar o seu débito. Como o rico dessa parábola poderá vir como Lázaro para reparar o seu erro também. E é assim que Deus age, nos dando novas oportunidades para melhorarmos. Então, precisamos cuidar das nossas atitudes nessa existência. Para que no futuro não sejamos punidos por nossas falhas. Nós não queremos ser rico avarento, mas também não queremos vir na condição de mendigar. Aí a gente tem que pensar, né? O que a gente quer para o nosso futuro? O que a gente quer para a nossa própria reencarnação? A gente tem que começar a trabalhar desde hoje, tá? Arregaçar as mangas e trabalhar. Porque nosso futuro depende do nosso hoje. E tudo só depende de nós. Está em nossas mãos. Decidir o que queremos para o nosso futuro. E com essa reflexão dessa noite, meus irmãos, vamos tentar vivermos sempre no caminho do bem, para que quando formos chamados para retornarmos para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, nós temos alguma bagagem referenciada no bem para sermos bem acolhidos. Muito obrigada a todos. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento, depois para os passes, depois para a água purificada. E se alguém quiser atendimento após o nosso trabalho, é só aguardar, nós estamos disponíveis, tá?